apresentação, eu esqueci. Pronto, começamos. A gente fechou bem, então, o Cine Debate, todo mundo participou, foi bem interessante para pelo menos entender como que, obviamente, num mundo totalmente imaginário na cabeça do Kafka, um processo surreal se desenvolveria violando vários princípios e direitos de defesa da parte ré lá, né? Então, só acho que tem só um microfone ligado, Amanda, acho que é o teu, vou desligar aqui. E aí aqui a gente começa já de fato a conversar sobre o que é uma ação judicial, em que se desenvolve o direito de ação, até onde vai, quando começa, quais são as normas que regem sobre ele, quais são as exigências mínimas, enfim, da onde vem para onde vai realmente. E aí depois a gente começa já na semana que vem a tratar especificamente sobre os seus elementos, os elementos da ação, tá? Então, vamos conversar sobre o direito de ação e a ação em si. Repetindo, tá lá no capítulo 6 do livro do Fred Didier, tá bom? Então, se vocês quiserem, depois dessa aula aqui, se não tiverem outra aula, ou no intervalo entre 6 horas, ou entre meia-noite e 6 horas da manhã, dá uma lida agradável nesse livro, vai ser bem interessante. Direito de ação, o que é? É uma situação jurídica, e aí guardem esse conceitozinho para a gente conversar daqui a pouco. É um direito fundamental de poder acessar tribunais e exigir a tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. Ou seja, é um direito de ingressar em juízo, dizer para o Estado: Ei, Estado, por meio do teu juiz aí, do Poder Judiciário, eu preciso que tu julgue uma determinada ação para mim. Meu direito está sendo violado por uma outra pessoa, por uma empresa, por você mesmo, né? E aí é o Estado, por meio da sua jurisdição, é que vai exercer um dos seus poderes de tutelar direitos por meio da tutela jurisdicional. E aí ela tem três eixos. Ela tem que ser adequada, ou seja, tem que ser uma via correta, né? Tem que provocar o Estado por meio de uma ação judicial e o Estado vai me responder corretamente de acordo com aquilo que eu pedi. Por isso ela é adequada. Ela é tempestiva porque ela tem que vir no tempo certo. Não adianta eu entrar com uma ação, demorar, como aquele exemplo que eu dei para vocês, do senhor lá, da esposa de uma mulher que entrou com uma ação judicial, morreu, não conseguiu o tratamento que ela queria e agora é o esposo que está no lugar dela na ação, esperando a indenização. Porque o Estado não deu conta de solucionar o caso dela, nem extrajudicialmente, ou seja, nem dando tratamento, nem o judiciário deu conta daquela demanda, né, daquela ação. E aí por isso ele vai receber uma indenização pela morte dela. É a pior sensação que pode ter trocar uma pessoa por dinheiro, mas é a única coisa que é possível hoje em dia, dadas as circunstâncias em que chegou aquela ação. Então, a tutela jurisdicional, nesse caso, ela não foi nem um pouco tempestiva. Ela foi intempestiva completamente, ela não veio no tempo certo. Né? Se eu tenho um pedido urgente, uma tutela urgente, eu espero que a resposta seja igualmente urgente, né? E efetiva. Não adianta também ter uma decisão, por exemplo, o juiz determina que o Estado cumpra uma determinada medida de dar tratamento para aquela mulher. E o Estado não cumpre. Essa tutela jurisdicional ela foi efetiva? Não foi. Então, efetiva, ela diz respeito a tornar respeitável aquele poder exercido por meio do juiz, por meio da sentença, né? Se a gente tem uma sentença que ninguém cumpre, a gente acaba levando a um descrédito do poder judiciário. Por isso que a gente diz que a tutela jurisdicional ela tem que ser adequada, tempestiva e efetiva. E aí que eu pergunto para vocês, com qual princípio se relaciona esse direito fundamental, que é o direito de ação? Alguém saberia dizer?
Caiu na nossa prova. É o direito de provocar o Estado, de provocar a jurisdição. E a jurisdição não pode se afastar, a jurisdição não pode se negar a apreciar aquela ação, aquela medida. Não, não é ampla defesa. Quem é que sabe aí? Ninguém. Se ninguém responder certo, eu vou baixar a nota de todo mundo, que ainda dá. É, tem relação sim, o Orivan, mas se a gente pensar que o devido processo legal é o que mantém de pé todo o direito processual, ele é muito mais amplo. A gente está falando de um direito muito mais específico. É o direito é o direito que a gente tem de garantir uma tutela do Estado, que o Estado não vai se afastar de analisar a minha medida, o meu pedido. Inafastabilidade, Edinara, é isso mesmo. A inércia é o que o Estado não vai precisar, não vai se mexer, né? O juiz não vai lá cutucar e dizer, aí, vem aqui vocês dois, vamos abrir essa ação aqui para resolver. O juiz não pode fazer isso, o Estado não pode fazer isso. Né? Então, ele é inerte, ele espera ser provocado. Mas quando provocado, ele não pode se omitir. Por isso, a inafastabilidade da jurisdição. A jurisdição não pode se afastar de solucionar aquela medida que foi requerida a ela. Muito bem. E a ação em si? Aqui a gente está falando do direito, né? O direito de entrar em juízo, o direito de entrar com uma ação. E a ação? Ela seria um ato jurídico em si. Enquanto que o direito de ação é uma situação jurídica hipotética de peticionar, que eu escolho se eu peticiono ou não, quando que eu peticiono ou não, de que forma que eu peticiono ou não em juízo, a ação já seria um ato jurídico em si. Eu formulo o meu pedido, tá lá na minha açãozinha, digito toda lá a minha ação, endereço ao juiz, formulo o meu pedido, e aí se torna um ato jurídico, essa ação que eu protocolo na justiça e vira um processo. Então, a ação seria esse ato jurídico de peticionar em juízo. Ele é o exercício, portanto, do direito de ação. Se o direito é uma previsão constitucional, né, que eu tenho de peticionar em juízo, de requerer uma medida efetiva do poder judiciário, do Estado juiz, a ação é o exercício desse direito de ação, é o exercício desse direito. A gente também usa a nomenclatura demanda, a gente vai ver daqui a pouco. É o fato gerador do processo, ou seja, a partir da ação desse meu pedido, né, a gente chama de petição, que é um documento em que a gente demonstra as nossas razões e pede uma solução jurídica para o juiz. E por isso que a gente chama de petição. A gente também chama as peças que compõem, né, os vários pedidos, de uma peça jurídica. Né? A gente chama de peça, de petição. Petição inicial é aquela que dá início ao processo. E aí são várias nomenclaturas que a gente vai se acostumando com o tempo. E aí algumas vocês vão ver mais para frente em direito processual mesmo, né? Que a gente fica só divagando na teoria. Então, ele é o fato gerador do processo. Por meio da ação, quando eu protocolo, eu gero um processo. É como que gera o número do processo lá. Processo 2020.1.4.3904. Tá lá o númerozinho do processo. E aí vai desenrolar os atos processuais a partir de então. Ela define também
a ação, define o objeto litigioso. O que que é isso? Eu posso ter uma determinada situação jurídica, por exemplo, meu direito de ter uma determinada quantia sacada do banco foi negado pelo banco. O banco segurou esse meu dinheiro lá dizendo que não tinha dinheiro para me pagar. Objeto litigioso, a gente está falando dele agora ainda. Então, o banco segurou meu dinheiro. Eu vou entrar com uma ação judicial, vou dizer, ó, juiz, aconteceu isso, o banco segurou meu dinheiro, não quer me pagar. Eu tenho direito a esse dinheiro. Portanto, eu estou pedindo, que ele me dê esse dinheiro, e dois, que ele me dê uma indenização moral porque ele não quis me dar esse meu dinheiro. E ainda posso pedir um terceiro, que é o dano material, porque eu ia comprar um bem para vender para outra pessoa e deixei de ganhar esse dinheiro. Eu quero indenização por danos materiais. Ou seja, eu fiz 3 pedidos. Com isso, eu defino qual que é o objeto que está sendo tratado, né? Que é esse meu direito de ter acesso ao meu bem, que é meu dinheiro que o banco negou. E, além disso, eu fixo os limites do exercício da jurisdição. Ou seja, eu digo, juiz, o que eu estou discutindo aqui, eu posso discutir qualquer coisa da minha vida. O que eu estou trazendo para ti é essa confusão aqui que eu passei com o banco. O banco me negou o acesso a esse dinheiro que estava na minha conta e eu digo para ele, juiz, eu quero que ele me dê o dinheiro, que ele até agora não me deu, eu quero indenização por danos morais e quero indenização por danos materiais. Eu fixei os limites do exercício da jurisdição, ou seja, o juiz não vai poder decidir nem além e nem aquém do que eu pedi. Ou seja, se eu pedir, eu tinha R$ 1.000 lá e o banco não quis me dar. Eu peço para que ele me dê R$ 1.000. Aí o juiz diz, olha, eu vou dizer pro banco te dar só 500, tá? Fica satisfeito com isso. Pô, eu não vou ficar satisfeito com isso. O juiz não julgou o que eu pedi, ele julgou menos do que eu pedi. E é meu direito de ter acesso a esse dinheiro. O bem é meu. Ou seja, eu fixei os limites. O juiz não vai poder ir nem além nem aquém daquilo. Obviamente tem várias coisas que decorrem daí. Mas não cabe o momento, não é o momento certo aqui para tratar. Tem várias exceções e várias nuances aí. Então, definir o objeto litigioso é o quê? É dizer para o juiz o que eu estou discutindo naquela ação. Eu posso discutir. Apareceu uma mensagem. Há muitas pessoas aqui. Porque o Google Meet está incomodado, acho que está tímido. Então, eu defino o objeto litigioso. Eu digo, juiz, é sobre isso aqui, esse bem que eu estou discutindo. Eu fixo os limites do exercício da jurisdição, que é o quê? Eu digo até onde o juiz vai poder julgar. O juiz não vai poder eu pedir o meu dinheiro, indenização por danos morais e materiais. Se o juiz, além disso, disser, olha, essa agência aqui, sei lá, do Bradesco, vai ser da parte autora. Eu te dou essa agência aqui em indenização. O juiz está julgando além do que foi pedido. É uma sentença ultra petita, né? Mas isso é um outro conceito. Ou seja, o juiz não vai poder julgar além do que eu pedi, tá bom? Deu para entender essa parte? É o fato gerador do processo, é o que inicia o processo, define o objeto litigioso, define o que está sendo discutido e fixa até onde o juiz vai poder decidir. Aurivan, todas as vezes que se fixar algum limite, o juiz não pode ir além nem menos do que foi pedido. Isso pode ocorrer em todos os processos? Isso deve ocorrer. Só que, por exemplo, indenização por danos morais, tu pode pedir R$ 10.000 e o juiz te deferir só R$ 2.000. Isso pode acontecer? Pode. Porque danos morais não existe um valor fixo do quanto que é o ideal. Então, o juiz pode arbitrar. Então, ou seja, existem algumas nuances, como eu falei, que a gente não vai trabalhar aqui, porque é uma coisa que vocês vão ver lá na frente, porque a gente está trabalhando os conceitos gerais aqui, porque senão vai embaralhar muita cabeça, tá? E não cai na prova, vocês não estão sendo avaliados por isso. Então, vai ficar lá pra frente, tá bom?
Mas isso deve acontecer em todos os processos. O juiz vai ter que julgar de acordo com o que foi pedido. Tá? Assim como ele pode entender, por exemplo, se tu fizer formular um determinado pedido, ele pode entender que aquele teu pedido não é adequado, que ele pode aplicar uma outra medida que seria mais justa ou adequada para aquele fato, naquele caso. Isso pode acontecer. Tu tem direito de recorrer? Tem direito de recorrer. E aí vai questionar isso, o segundo grau vai decidir se tu tem direito ou não aquele teu pedido. Mas existem alguns limites que o juiz não pode ultrapassar, tá? O processo irá se adequar ao que foi demandado. Ou seja, demandas cíveis vão ser julgadas, é o que a gente viu lá em incompetência. Se eu faço um pedido cível, um pedido por indenização, então vai para o juiz cível. Se eu faço um pedido de condenação de uma pessoa a determinada pena, esse pedido ele vai para um juiz criminal. Ou seja, ele vai fixar a competência e, além disso, fixa o direito material que está sendo questionado ali. Ou seja, fixa também a forma como o processo vai tramitar. Porque se eu faço um pedido cível, o processo vai tramitar conforme o Código de Processo Civil. Se eu faço um pedido penal, o meu processo ele vai tramitar conforme o Código de Processo Penal. Então, por isso que o processo diz aqui, ó, o processo ele vai se adequar ao que foi pedido. Se meu pedido ele for, por exemplo, um pedido de uma indenização que é abaixo de 40 salários mínimos, se amolda ao processo sumaríssimo, que é o quê? São os processos dos juizados especiais, cíveis e criminais. Então, nesse caso de indenização, você iria para um juizado especial cível. E aí só cabe a parte convocar o quê? 3 testemunhas, não vai ser possível pedir perícia, várias outras nuances que são pensadas para processos mais complexos, não vai ser possível caber dentro daquele procedimento, dentro daquele processo. Ele vai extrapolar. Se você quiser uma dilação probatória, que a gente chama, ou seja, você vai precisar que dentro do processo se desenvolvam outros meios de prova, né, testemunhal, com muito mais pessoas, mais audiências, perícia, enfim. Tudo isso vai precisar de um processo diferente, ou seja, não vai ocorrer no sumaríssimo, não vai ocorrer no juizado especial, vai precisar ir para a justiça comum, pelo processo comum, tá bom? Pelo procedimento comum. Então é isso, o direito de ação é o direito que eu tenho de provocar o Estado juiz, né? E aí a ação já seria o exercício desse direito de ação, e essa ação ela vai moldar a forma como o processo se comporta na justiça. Que aí a gente não pode pensar que o processo vai se comportar todos os processos se comportam da mesma forma. Existem procedimentos especiais, como por exemplo os procedimentos de ação possessória, que está aqui ó, no artigo 554 do CPC. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça o pedido ou outorgue a proteção legal. E aí existem outras formas, então, de se peticionar, e aí a gente também pode escolher dentre quais desses procedimentos a gente vai escolher. A gente vai desenvolver nosso processo. Então, o nosso direito de ação, ele pode ser exercido de diversas formas. E existem 2 direitos que são potestativos. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O direito potestativo é o direito que tu tens de escolher se tu exerces ou se tu não exerces. Tu não és obrigado a seguir determinada conduta expressamente porque a lei determina. A lei, em determinados casos, te dá opções. Você pode seguir por essa via, mais demorada, ou por essa via, mais simples. E aí a especificidade do caso é que vai delimitar para o autor, dizer, olha, eu preciso de muitas provas, eu acho que eu vou precisar desse tipo de procedimento. Não, já tenho todas as provas comigo, eu não preciso de nada, eu preciso só que
o juiz me sentencie rápido porque eu quero uh, a minha tutela jurisdicional adequada e de forma urgente. Eu vou entrar com esse tipo de procedimento. Que inferno essas motos. Então, ele é um direito composto de diversas situações jurídicas. Ele engloba dois direitos potestativos. Um deles é o direito de provocar a atividade jurisdicional. Ou seja, eu escolho, se eu tenho um conflito com um vizinho meu, eu posso sentar com ele e definir, olha, a gente vai se ajustar aqui, você vai parar de fazer festa do meio da madrugada ou vou ter que chamar a polícia e vou ter que entrar com um processo pedir indenização? Ou, se não houver mais conversa, eu digo, vou entrar com um processo e esse cara que se lasque pra lá, eu vou entrar com um processo aqui, vamos ver no que vai dar, ainda vou ganhar uma indenização no final. Ou seja, eu não sou obrigado a procurar o judiciário para solucionar os meus problemas. Eu tenho o direito de provocar atividade jurisdicional. E quando eu provoco, eu preciso de uma resposta adequada. Agora, eu não sou obrigado a provocar o judiciário sempre. Até porque vocês vão ver mais pra frente que o direito, né, provocar a justiça por meio de um processo seria a última ratio. O que é isso? Seria a última via eleita para ter a sua satisfação daquele conflito. Exemplo. As pessoas, vocês já devem ter visto ou ouvido falar daqueles processos que as pessoas entram contra o INSS porque não conseguiram se aposentar, não conseguiram o auxílio alimentação, não conseguiram o auxílio maternidade, na verdade, não conseguiram aposentadoria por morte de outra pessoa, não conseguiram aposentadoria rural, enfim. O que acontece sempre é o INSS negar, né? A exceção é o INSS deferir esses pedidos, que é horrível. Obriga as pessoas a procurarem um advogado, o advogado a entrar na justiça, dizendo, olha, meu cliente aqui, no dia X, entrou com um pedido administrativo no INSS, ele preenchia todos os requisitos, mesmo assim o INSS negou. Eu quero que o Estado profira uma decisão obrigando o INSS a dar o benefício social que esse cara aqui está pedindo. Porque ele tem direito, ele preenche todos os requisitos. E aí o Estado vai lá, passa por um processo relativamente rápido, né, que é de 1 ano a 2, e no final é deferido geralmente, e ainda recebe o retroativo, ou seja, recebe o que deixou de receber desde que ela fez o pedido lá no INSS e o INSS negou depois. Ou seja, retroage o direito dele lá para quando ele pediu, para o dia que ele pediu. O INSS faz isso só para ganhar tempo. Enfim, é uma patifaria. Então, mas a pessoa que, por exemplo, nem provocou o INSS, ela já vai lá no judiciário e diz, juiz, eu já sei que o INSS vai me negar esse direito. Já sei que isso vai acontecer porque acontece com todo mundo. Então, por favor, me dê logo uma sentença aqui obrigando o INSS a me dar esse benefício. Aí o juiz vai dizer, olha, como assim? Tu não tiveste nem o não administrativo. Ou seja, o INSS nem negou o teu pedido, tu não chegou nem a pedir o teu benefício. O que tu tá fazendo aqui? Volta lá para a via administrativa, volta e faz o teu pedido no INSS. Se tu tiveres um não, e aí tu voltas aqui e protocola um pedido. Indefere o pedido inicial e extingue a ação sem resolução do mérito. Ou seja, ele não resolveu o que foi pedido e ele pode peticionar de novo. Ou seja, pode entrar com uma nova ação. Então, o direito de provocar o judiciário, ele pode ser exercido a qualquer momento. Pode, mas se você tem outras vias para resolver o seu problema, você deve primeiro procurar essas outras vias. E a última ratio é o judiciário. Então, desse direito, que é o direito de provocar, o direito de ação, decorre o direito à tutela jurisdicional, à inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, é a resposta, dever de resposta do Poder Judiciário para aquele pedido, né, para aquela demanda.
outro direito potestativo. É o direito de escolher o procedimento. O que é isso? O autor, né, a pessoa que inicia o processo, ele tem a opção de escolher o procedimento com o qual ele vai, com qual o processo vai decorrer. Então, como que isso acontece? Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele acontece quando, por exemplo, voltando para o exemplo do INSS, eu faço meu pedido de aposentadoria para o INSS, que eu queria, inclusive, mas não consegui. Não, mentira, eu nem tentei. Mas eu criei o meu INSS, depois vocês criam o meu INSS, só para ficar triste. E aí vão em cálculo de aposentadoria, vão dizer quantos anos vocês precisam trabalhar ainda para se aposentar. Para mim faltam 32 anos. Para a galera que está com 17, 18 anos, sinto muito com a reforma da presidência, da Previdência. Eu já tô triste, minha coluna já tá sofrendo, só de pensar nisso. Então, eu faço meu pedido de aposentadoria para o INSS. A lei define que o INSS tem o dever de me responder sim ou não, se eu tenho direito ou não, em 30 dias. Se o INSS não me responde em 30 dias, o INSS está em mora, ele está devendo para mim uma resposta. Eu peticiono de novo, vou lá todo dia, INSS nada, não me responde. Poxa, aí eu acho que eu tenho uma janela aí para conseguir pelo menos uma resposta do INSS. Sim ou não, eu só quero uma resposta, não importa. Aí eu entro com um mandado de segurança. O mandado de segurança é o quê? Quando eu tenho um direito líquido e certo, ou seja, eu tenho o direito de receber aquela resposta em 30 dias e esse direito está sendo violado, está na lei e está aqui o protocolo, olha, 30 dias já se passaram e nada do INSS. E tem uma autoridade, né, alguém que é autoridade, por exemplo, o chefe da unidade do INSS aqui em Altamira, não me respondeu. Ou seja, já tenho uma autoridade do Estado e tenho um direito líquido e certo. Com base nisso, eu tenho os elementos mínimos para eu entrar com um mandado de segurança. E aí, o mandado de segurança, o juiz vai olhar e diz: realmente, você tem esse direito líquido e certo, o INSS está em mora, tem mais de 30 dias que ele não te responde, e tem uma autoridade coatora, que tem o chefe da unidade do INSS, que tem o dever de zelar pela celeridade dos processos, para que os processos sejam rápidos, né? Então, tá, ok. Mando. Aí ele vai lá, manda citar o chefe da unidade do INSS para que dê resposta para essa pessoa em 30 dias. Consegui satisfazer a minha demanda. Ou seja, eu tenho um processo que é super rápido, ou é para ser super rápido, porque eu já tenho todos os meios de prova possível. Eu tenho toda a documentação aqui na minha mão. Agora vamos dizer que, por exemplo, eu não tenho tanta pressa assim. Eu posso entrar com uma ação qualquer, uma ação comum, para que o INSS, o juiz, diga para o INSS me dar resposta. Então, eu tenho como eleger o meu meio de provocar o judiciário para ter o mesmo fim, que é a resposta do INSS. Por um meio é o mandado de segurança, que é super rápido, e o outro é muito mais lento. Eu vou citar a pessoa, vão ter juntados os atos, posso ter testemunha e tudo mais. O mandado de segurança não comporta testemunha, perícia, nada. Todas as provas que eu tenho têm que ser juntadas naquele momento, no momento que eu protocolo a ação. Mas, se por acaso eu não tenho pressa nenhuma e estou aqui de boa, e ainda quero pleitear uma indenização do INSS do Estado porque ele não me respondeu, eu posso entrar com uma ação no procedimento comum e pleitear as mesmas coisas. No mandado de segurança, eu não posso pleitear, por exemplo, indenização. Mas se eu quiser indenização, aí eu elejo, por exemplo, um procedimento comum, né? E aí eu não tenho o mandado de segurança, eu tenho um processo comum, cível, que vai ser julgado como qualquer outro. Não é um mandado de segurança, não é um direito líquido e certo que está sendo violado. E aí eu entro com o MS, como a gente chama. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender certinho? Não deu para entender nada?
mais ou menos. Tem outro exemplo aqui. É o artigo 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. De novo, a propositura de uma ação possessória, uma reintegração de posse, em que, em vez de outra, ou seja, eu protocolei uma ação possessória que poderia ter protocolado outra ação qualquer, mas eu protocolei a ação possessória. Não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal. Ou seja, não tem problema se você, na verdade, poderia ter entrado com outra e acabou entrando com uma possessória. O juiz ele vai poder deferir o teu pedido, se tu tiveres direito. Então, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Sim, o Fred J explica melhor que eu, e é o que eu digo. Aqui a gente trabalha os conceitos básicos para abrir a mente de vocês para o que vocês vão estudar depois. Mas perguntem agora. Qual que é a dúvida? Querem que eu repita alguma parte? Qual PDF? Dessa apresentação, não. Na verdade, Tisson, eu estou orientando que vocês leiam esse livro. Capítulo 6, para essa aula e para a aula que vem. Do livro eu mandei. Está em todos os meios possíveis. Tá? Então, o meu direito de ação ele pode ser exercido de duas formas. Uma, eu tenho o direito de exercer ou não esse meu direito de ação. Eu que escolho se eu vou exercer ou não. E outra, eu escolho como que eu vou exercer. Se eu vou entrar com uma ação no juizado especial, por exemplo, se eu tenho uma demanda que eu peço 40 salários mínimos, eu nem sei quanto dá 40 salários mínimos, quanto está o salário mínimo agora. Eu tenho uma ação que demanda uma indenização de 40 salários mínimos. Mas se eu quiser 41 salários mínimos, eu vou ter que entrar com um procedimento comum. Se eu abrir mão de um salário mínimo, eu provoco pela via mais rápida, que é o juizado especial, o juizado de pequenas causas, como a gente conhece. Então, eu tenho diversas formas de exercer o mesmo direito. E aí, dependendo do caso, dependendo da necessidade, dependendo da pressa, eu vou escolher um meio mais adequado, tá bom? E aí a gente falando de procedimento, qual o procedimento mais adequado, procedimento comum, procedimento sumário, sumaríssimo, o que a gente está falando sobre procedimento? Procedimento, e aí que eu coloquei algumas citações desse capítulo 6 que vocês vão ler. O procedimento é o conjunto de atos organizados tendentes à produção final, à produção de um ato final. É o conjunto de atos organizados tendentes à produção de um ato final. Ou seja, o procedimento é o que dá o corpo do processo. É o que define como que o processo vai andar, qual o passo que o processo vai andar. Se o processo vai andar rápido, se o processo vai andar um pouco mais lento, que a gente precisa ter um pouco de mais de calma, porque essa demanda exige um pouco mais de discernimento sobre as demandas, sobre o que está sendo pedido, né? Sobre a causa. Então, o procedimento é o conjunto de atos organizados tendentes à produção de um ato final, ou seja, são vários atos jurídicos que vão sendo praticados de determinada forma para se chegar a uma sentença justa, efetiva, adequada, tempestiva. O procedimento define o comportamento dos sujeitos no processo. É o quê? Às vezes define o prazo que a pessoa tem para apresentar uma manifestação no processo, define quantas testemunhas vão ser possíveis ser arroladas, né, que a gente chama, ser chamadas para participar da audiência, quantas audiências podem ocorrer,
Se a sentença já vai ocorrer logo após a audiência, no meio da audiência, define, por exemplo, agora, é obrigado que a gente tenha logo após o, o protocolo da ação, antes mesmo do réu responder, a gente tenta fazer uma audiência de conciliação. A não ser que a parte diga, olha, não tenho pretensão nenhuma de conciliar. Então nem quero audiência de conciliação, cita logo esse cara aí e bora pra porrada, né? Então, o procedimento, ele define o comportamento dos sujeitos no processo, das partes, né? Terceiro, o procedimento é a espinha dorsal do formalismo processual. E aí o Didier citando Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. É a espinha dorsal do formalismo processual. É o que define a forma do processo, é o procedimento. Então, vão ter alguns tipos de procedimento que a gente vai estudar na próxima aula. E determinado procedimento vai exigir um determinado tipo de comportamento, vai exigir um determinado tipo de passo para aquelas partes, né? O que acontece muito no juizado, por exemplo. Você protocola a petição inicial, o requerido protocola a contestação, logo depois é marcada a audiência de conciliação. E aí a juíza ou o conciliador que estiver lá, ele pode tentar fazer uma conciliação entre as partes, e se possível, se for a juíza, o juiz, o processo, as partes já saem dali com uma sentença, ela sentencia na hora mesmo, não precisa de dilação probatória nem nada, as provas já estão ali, todas juntadas, as duas partes trouxeram provas, ela já analisou previamente, ou na hora ali mesmo, que é o que acontece, as partes já saem com uma sentença na mão e processo feito, processo cumprido. Ou seja, determinados procedimentos vão ser mais rápidos, outros mais lentos. Portanto, a ação é o primeiro ato do procedimento principal. O protocolo da ação, quando a gente inicia a ação instaura o procedimento. É com a ação que a gente vai iniciar, vai colocar uma capinha nele, número, citar as partes, a gente vai iniciar o procedimento. Qual o procedimento que é? Protocolou? Primeiro ato, distribuição. Vai lá no protocolo, diz, olha, essa aqui é a minha ação. Quando vocês forem para a prática, vocês vão ver isso. Estiverem estagiando com advogado, algo assim, vão ter lá a petiçãozinha na mão, diz, olha, no setor de protocolo, quero protocolar essa ação. Aí ele vai, o servidor vai olhar, endereçada possível, o pedido é esse, aí tá. Preenche os dados e aperta o botãozinho, aí ele distribui dentre vários juízes que podem julgar aquela causa. Distribuiu, gerou um número, gerou uma barrinha. Já te respondo, Luciana. Gerou a barrinha de código lá, o código de barra. E pronto, já vai lá para dentro e já segue. E aí segue para citação do réu e todos os outros atos. E aí ganha passo próprio, tá? Então, a ação é o primeiro ato do procedimento principal. A ação instaura o procedimento. O direito de ação confere ao seu titular o direito a um procedimento adequado, aí o devido processo legal, para bem tutelar o direito afirmado na demanda, ou seja, o que está sendo buscado de solução jurídica para o processo, para aquele caso. As noções, como se vê, se relacionam, mas não se confundem. Um é o que instaura o procedimento e o outro é o que prevê vários direitos processuais, né? Como faz para acompanhar o processo? Tu tens um número, tu tens o nome da parte, CPF, ou o número da OAB do advogado, é só tu ir lá, digita no Google, consulta, se for do TJ do Pará, consulta TJPA, ou se for do TRF1, consulta TRF1, vai direto para a página, coloca os dados que tiverem e vai estar lá tudo publicado. Tá? Demanda ou ação. E aí são duas nomenclaturas que a gente usa corriqueiramente. Chegou uma demanda aí de sei lá, de determinada pessoa contra um órgão público que está negando o seu direito de acesso a uma determinada informação, seja um habeas data. A gente usa a demanda.
Ah, chegou uma demanda aí nova. Ah, chegaram várias demandas cíveis. Ah, chegaram várias demandas criminais. É o, então, podem se referir tanto à ação, né, ao que está sendo tratado, né, ao conteúdo da ação, né, é uma demanda cível, uma demanda criminal, uma demanda de indenização, uma demanda por nacionalidade, uma demanda por mudança de nome, uma demanda por inclusão do nome social, enfim, é a demanda, é o pedido. Ou a gente pode usar demanda também como sinônimo de direito de ação, né? É o direito de provocar a jurisdição. Ah, demande do judiciário determinada coisa que você vai ter a sua prestação jurisdicional. Então a gente usa a demanda nesses dois sentidos aí, se vocês me ouvirem falar e ouvirem alguém falar por aí, existem essas duas formas de se referenciar, se referir à demanda. Pressuposição de uma relação jurídica de direito substancial, ou seja, quando a gente fala de uma ação, de uma demanda, que a gente leva para o judiciário, a gente pressupõe o quê? Que exista um fato cotidiano em que nele incide determinada norma, determinado fato jurídico. E aí se torna um fato jurídico, na verdade. Exemplo tolo. Duas pessoas cruzando na rua. Duas pessoas cruzando na rua não tem relevância jurídica nenhuma. Não aconteceu nada, nenhuma norma incide sobre isso. Estranho, como assim? Hoje em dia não pode, né? Se uma delas não estiver usando máscara, por exemplo, pode ser multada agora. Então vamos trabalhar nisso. Duas pessoas transitando na rua, uma delas está sem máscara e tosse na cara do outro. Ela deveria estar usando máscara, por força de um decreto municipal, que eu acho que não tem esse decreto ainda aqui. Só lá para Belém. Então, essa pessoa deveria... Como assim sentido ambíguo? Eu não senti, eu não entendi. Vocês estão fazendo alguma piada que eu não entendi. Duas pessoas, então, se cruzam. Ah, entendi, se cruzam, entendi. No meio da rua. Agora que eu entendi. Tá vendo? Vocês estão ligados em outra coisa, gente. Mas vamos lá. Se cruzam no meio da rua. Passam uma pela outra. E uma tosse na frente da outra. Passa Covid pra ela. Que a pessoa não deveria estar sem máscara. Ela deveria estar de quarentena. Ela deveria estar velando pela saúde dela e de outras pessoas. Ela está causando um risco à saúde pública. Ela está cometendo um crime. Ou seja, deixou de ser um fato aleatório, cotidiano, duas pessoas cruzando no meio da rua, para ser um fato jurídico. Ou seja, uma daquelas pessoas cometeu um crime, né? Desrespeitou um decreto e pôs em risco a saúde pública. Portanto, deixou de ser um fato cotidiano qualquer para ser um fato jurídico. Existe a situação cotidiana e uma norma jurídica está sobre aquela situação, aquele fato cotidiano. Se encontra melhor. Quem está cruzando? Gente, vocês estão no cio aí, né? A quarentena não tá fácil. Fiquem calmos. Então, quando se entra com uma ação, pressupõe-se que exista, então, uma relação jurídica. Não sei. Desculpa. Que exista uma relação jurídica permeando aquele fato. Por quê? Quando a gente vai lá para os elementos da ação, a gente vai ver que a gente vai precisar de três coisas que vai ser objeto da nossa próxima aula. A gente vai precisar identificar as partes, os sujeitos daquele processo, causa de pedir, ou seja, a gente vai narrar o que aconteceu, narrar os fatos, e vai dizer, olha, qual a norma jurídica que está em volta aqui dessa relação, né? Então, causa de pedir diz respeito ao que foi que aconteceu, me dê os fatos e me diga o que está versando, qual o direito que está sendo tratado aqui nesse caso. Então, por isso que a pressuposição de uma relação jurídica de direito substancial, ou seja,
que exista uma relação em que uma norma do direito incida sobre ela, é necessária. Não dá para entrar com uma ação porque duas pessoas se cruzaram no meio da rua. Agora, se uma delas tossiu e não estava usando máscara e deveria estar usando, aí já é um fato jurídico relevante. Tá bom? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver? Quem são os elementos da ação? As partes, ou seja, os sujeitos, a causa de pedir, o que, que a gente entende por causa de pedir, e o pedido, que é o que a gente limita, até onde que o juiz vai poder decidir, que aí é a nossa pretensão processual, né? Tá travando. Somente capítulo 6 para a próxima aula. Vocês conseguem ler ele hoje à noite, tranquilamente. Meia horinha lendo aí tá vencido, tá bom? Então, a nossa próxima aula, elementos da ação. Tá bem, gente? Deu para entender? Tem alguém aí que vai fazer a segunda chamada, que ainda não pegou o link, que tá perdido na vida? Não, Tisson, tem que ler hoje. Mais ou menos, mas tá bom. Ítala, qualquer coisa pergunta, mas é muito importante também que vocês leiam o livro. Muito, muito, muito. Porque agora vai começar a funilar a coisa, vai ficar mais complicado. Vocês vão ser avaliados semanalmente. E não vai ser por mim. Vocês não têm choro. Quinta tarde. Não, final de semana tá aí pra isso. Vocês não vão sair de casa mesmo? É. Ninguém vai pro Xingu Praia Clube, ninguém vai pro Bato Seu Pedro, nada. Não dá pra cruzar por aí, não dá mesmo. É um perigo doido. Melhor ficar em casa. Boteco da Maria. Eu também não posso, eu tô aqui trancado com dois gatos capetas. É possível que a gente fique de quarentena até o quê? Agosto? Setembro, talvez. Pelo jeito que as coisas vão. Saudades daquele velho, olha. Seu Pedro. Ele só fica andando por aí sem máscara naquela bicicletinha dele. Podendo estar na ilha dele lá de boa. O Daisy é o melhor bar de Altamira. Eu conheci na primeira semana e acabei me mudando aqui pra rua dele só pra não sair de perto. Primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui pra lá. Acabar essa... Seu Pedro me aguente. Eu tava pensando, acho que vai ser um